bom dia, seus lindos. Então, a aula de hoje eu vou resolver os exercícios da aula passada ali rapidinho. É uma aula tranquila aí, só pra gente poder tentar sanar algumas dúvidas. E o primeiro exercício ali daquela lista que eu passei para vocês é o exercício número 10. E ele fala o seguinte, ó. Considere B1, B2 e B3 os vetores campo magnético nos centros O1, O2 e O3, respectivamente, das espiras vistas de frente conforme mostram as figuras. Então eu tenho aí 3 figuras, e aí, né, o que o exercício pede é para você representar graficamente, né, os vetores B1, B2 e B3 e qual, né, desses vetores é o mais intenso. Então, galera, para representar graficamente o vetor, né, que ele pede ali o vetor campo magnético no centro da espira, você tem que pegar pelo sentido da corrente, né? Então, se pegar a primeira espira, eu vou desenhar uma espira só e a partir dela eu vou falar das 3, porque como elas são menores em raio ali, né, o raio de cada uma é diferente, eu vou usar a mesma espira, fazer um desenho um pouco maior para poder ficar mais fácil de mostrar e a gente só comenta depois, né, pelo raio ali, qual que é a diferença da intensidade do campo magnético. Então tem uma espira, e aí o que acontece, galera? A regrinha da mão direita, né, fica... na sala de aula já é um pouco complicado essa regrinha da mão direita, vou mostrar aqui então, acho que fica mais complicado ainda. Mas a ideia é a seguinte, ó, o dedão sempre no sentido da corrente. Então, ó, minha mão está aberta aqui, a ideia é o quê? Você vai lá, coloca o dedão e tenta sempre fazer um ângulo aqui, ó, de 90 graus. E a ideia é a seguinte, ó, repara que meu dedo vai acompanhar a volta da espira, ó, nesse sentido aqui, ó, sentido anti-horário. E esses meus dedos, eles estão sempre aqui, ó, batendo como se estivesse entrando na folha, ó. Se eu for girar minha mão, ela gira e bate na folha. Então, se eu girar nesse sentido, o meu campo ele vai estar entrando aqui do lado de fora da espira. Se eu virar minha mão para pegar o lado de dentro da espira, professor, mas se eu colocar a mão aqui, minha mão vai ficar lá fora da espira. Não tem problema. A ideia é o lado, entendeu? É como se você estivesse olhando só esse trecho do fio aqui, ó. Então, esse trecho tem um lado externo e o lado interno. Então, quando sua mão está desse lado aqui, ó, eu estou do lado externo. Se eu virar a minha mão desse lado aqui, eu estou representando o lado interno da espira. Beleza? Porque se eu colocasse o fio aqui, por exemplo, ó, beleza, desse lado aqui o campo está entrando, ó, corrente subindo, para cá, por exemplo, o campo entra. Se eu virar a mão, a corrente do outro lado aqui, ó, o campo está saindo, ó, a corrente continua subindo, só que aí esses meus dedos eles estão virando para cima. Então eu tenho o campo saindo. Então essa que é a ideia, galera. Se eu estiver girando no sentido anti-horário, o lado de fora da espira eu tenho o campo entrando e do lado de dentro eu tenho o campo saindo, beleza? Então, no sentido anti-horário, eu tenho o lado externo, eu tenho o campo, o B, né? O vetor campo magnético ele está entrando, então entrando é assim, né? E saindo é externo, interno, interno. E o campo do lado interno saindo, beleza? É só lembrando, porque o X e porque a bolinha, né? A ideia é como se fosse uma seta, né? Porque o vetor ele é uma seta. Então é como se eu tivesse uma flecha, né? E aí essa flecha, ela tem a parte da frente e a parte de trás. Então se eu estou vendo essa flecha vindo na minha direção, eu vou ver uma pontinha. Se eu estou vendo essa flecha se afastando de mim, eu vou ver a parte de trás da flecha, aquele monte de peninha, né? É como se fosse um X, né, da flecha. Como se ela estivesse indo... aqui ela está entrando, né? Está saindo daqui de cima e indo na direção da folha. E aqui é como se ela estivesse saindo da folha e vindo para cima. Beleza? Então, ó, o anti-horário seria isso. O sentido horário é só inverter. Então, ó, no sentido horário, do lado externo da espira, eu vou ter o campo magnético saindo. E do lado interno, eu vou ter o campo magnético entrando. Beleza? Porque se eu for o sentido horário aqui, ó, aí minha mão ia girar para cá, ó. Aí repara que do lado de dentro da espira, a minha mão tá batendo na folha para entrar. Então aí dentro, no lado interno tá entrando e do lado externo, ó, se eu virar minha mão aqui, o folha não vai pegar.
né? Se meu giro estiver aqui para cá, repare que minha mão aqui ela vai ficar lá, ó, ela vai subir. Beleza? Então vai estar saindo do lado externo. Então, essa é a ideia. E aí, ó, se alguém conhece um pouquinho de motor elétrico, né, não precisa, tipo assim, entender, vai saber que isso acontece, né? Mas se você não entende motor elétrico, mas você provavelmente já viu isso em algum momento. Por exemplo, se você tem um portão eletrônico na sua casa para entrar ou sair da sua casa, o portão uma hora, né, se ele é um portão de correr, né, uma hora ele vai abrir e outra hora ele vai fechar. Uma hora o motor vai girar para um lado, outra hora o motor vai girar para o outro lado. Se é um portão daqueles que eles chamam, acho que é basculante, que é aquele que sobe, né, ele sobe, vai, depois desce, é a mesma ideia. Uma hora o motor vai girar para um lado, puxando ele para cima, outra hora o motor vai soltar ele, né, vai girar para o outro lado, fazendo ele descer. Então, essa mudança de giro do motor é feita basicamente alterando o sentido da corrente. Né, motores de corrente alternada, porque a gente tem de corrente contínua e corrente alternada. Então, os mais comuns que aparecem para a gente são motores de corrente alternada, porque nesse motor de corrente alternada basta você alterar o sentido da corrente, você alterar o giro. Então, galera, é isso que acontece. Ó. Se eu tenho a minha corrente girando em um sentido, eu tenho uma orientação para o campo. Se eu mudo o sentido da corrente, eu inverto a orientação do campo. Então, por isso você inverte a rotação do motor. Então, essa aqui é a ideia. Então, aqui, ó, a primeira espira, aquela maior, eu tenho uma corrente no sentido horário. É a espira de 3R. Então, vou colocar aqui, ó, a primeira espira. O raio dela é de 3R no sentido horário. Beleza? Então, se é sentido horário, o que acontece? O campo do interior é entrando. Então, na primeira espira, eu represento o campo como? Eu vou representar lá no centro da espira, ó. Eu tenho a espira. No centro da espira, eu vou colocar o campo entrando. Beleza? Então, o que ele pede primeiro é isso, né? Para representar graficamente os vetores B1, B2 e B3. Então, esse aqui é o meu B1. A segunda espira é a espira de raio 2R, né? E tem o giro no sentido anti-horário. E aí, se eu tenho sentido anti-horário, lá no centro dela, né, sentido anti-horário, interno, eu tenho o campo saindo. E por último, a espira de raio R. Então aqui, ó. Terceira espira. Né, eu tenho uma espira de raio R no sentido horário também. E aí, a mesma ideia, né? Se é no sentido horário, do lado interno eu tenho o campo entrando na folha. Beleza? Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó, aqui é o sentido horário, então a corrente está girando nesse sentido. Aqui o anti-horário, a corrente está girando nesse sentido. Aqui o horário, a corrente girando nesse sentido. Beleza? Então essa é a primeira pergunta dele. A segunda pergunta é qual desses vetores é o mais intenso. Então, para saber qual vetor é mais intenso, a ideia é usar aquela equaçãozinha, né? Eu tenho lá a equação do campo magnético, né, no centro da espira, M0I dividido por 2 vezes R. Então, eu tenho que usar essa equação, beleza? Então, eu vou pegar uma outra folha aqui para poder ficar mais fácil. Então, aqui, ó, a letra B. Beleza? Então, ó, para calcular o campo magnético na primeira espira, a ideia é a seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, B1. Todas elas M0, né? Aí, ou Mi, tanto faz, ele não fala qual que é se é no vácuo. Vou colocar Mi0, mas não tem problema não. E aí a corrente da espira maior, né, que é o B1, a corrente vale I, dividido por 2 vezes o raio, que é a distância ali, que no caso da espira grande é 3R. Então, esse aqui vai ficar Mi0 vezes I. Vou fazer assim, ó, dividido por 2 vezes R, beleza? E esse 3 vezes R aqui eu vou deixar separadinho, ó, 1/3. Então, é 1/3 do campo magnético se eu tivesse uma espira de raio R e corrente I. Beleza? Vamos fazer o B2.
Aí eu vou mostrar por que eu separei assim, tá? Repare que o 3 ele tá multiplicando o R, mas ele tá na parte de baixo dividindo, né? Então eu só mudei a sequência aqui. Em vez de ficar 2 vezes 3 vezes R, eu fazia 2 vezes 3 para dar 6, eu só escrevi separado, 2 vezes R e o 3 aqui embaixo. Aí como eu coloquei separado, eu coloco 1 aqui em cima para mostrar a fração, né? 1 dividido por 3. E aí o B2 ele é o quê? É o μ0 também. Aí minha corrente agora é 2I, então 2 vezes I, dividido por 2 vezes 2R. Então isso aqui, ó, vai me dar o quê? μ0 vezes I, dividido por 2 vezes R. E repara que agora aqui, ó, eu tenho um 2 em cima do I e o 2 do R. Então vai ficar 2 dividido por 2. Igual eu fiz aqui, eu separei, né? O 3, agora 2 dividido por 2. Só que 2 dividido por 2 dá 1. Então isso aqui é o próprio μ0 vezes I vezes 2 vezes R. E aqui já dá pra gente comparar, ó. O B2 vale μ0 vezes I dividido por 2 vezes R. O B1 vale 1/3 desse valor. Então, se ele vale 1/3, esse cara é menor. Né? Se tiver R$9, 1/3 de R$9 são R$3. Então, se esse cara vale 9, esse cara vai valer 1/3 de 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, esse cara é menor. E aí, só tem que pegar o B3 agora e ver. Né? Então, μ0 vezes a corrente aqui é I dividido por 2. Então, ó, o I dividido por 2. Vou colocar um 2 aqui embaixo. Então, tem o 2, o R, que é o próprio R, e o 2 aqui de novo. Beleza? Eu tenho μ0I, 2R da equação, e esse 2 aqui é o do I dividido por 2. Minha corrente é metade, tá? Então, ela está dividindo por 2. E aí, isso aqui vai ficar μ0 vezes I, dividido por 2 vezes R, vezes 1 meio. Beleza? Metade aqui, essa metade apareceu. Então, aqui eu tenho metade de μ0I, né? Aqui eu tenho 1/3 de μ0I e aqui eu tenho μ0I. Ele pergunta qual desses vetores é o mais intenso. O mais intenso é o B2. Beleza? Porque esse aqui é μ0I vezes 2R. Esse aqui é 1/3 desse valor. Esse aqui é metade do valor. Então, se aqui fosse 9, né? 9 dividido por 3 dá 3. Esse cara valeria 3. Esse cara valeria metade, 4,5. Beleza? Então, a primeira questão é isso aí. A primeira questão é analisar esses caras, né? Analisar o vetor campo magnético. A questão 11 fala o seguinte, ó, um fio retilíneo e uma espira circular de raio R, centro O, são percorridos por correntes elétricas de intensidade Izão e Izinho, respectivamente, né? O I maiúsculo e o I minúsculo. Então, o Izão é do fio e o Izinho é da espira. A espira e o fio encontram-se no mesmo plano e tangenciam-se, conforme mostra a figura. Então, eu tenho uma situação aqui, onde eu tenho questão 11. É uma situação onde eu tenho um fio e uma espira, né? E eles estão encostadinhos um no outro aqui, ó. Fala tangencia, né? Eles estão passando bem pertinho ali, encostados um no outro, para não passar um por cima do outro, né? Então, quando ele fala isso para mim, ele está me garantindo que a distância desse fio até o centro da espira também vale R. Então, eu tenho uma espira de raio R e eu tenho um fio que a distância dele até esse ponto no centro também vale R. Beleza? Porque lembra que para a gente calcular a corrente o campo magnético gerado por um fio retilíneo, esse campo ele depende da intensidade da corrente e da distância do fio até o ponto, né? Então, a gente tem que saber essa distância. Quando ele fala que tangencia, quer dizer que a distância é a mesma, tanto do fio até o centro, quanto, né, a distância do raio ali da espira. E aí, com sentidos indicados para as correntes elétricas, é possível que o campo magnético resultante nos centros ou seja nulo. Em caso afirmativo, qual deveria ser a relação? Então, ele quer saber se nesse ponto central aqui tem como o campo magnético ser nulo. Para saber isso, eu tenho que saber se os campos são opostos, né? O campo que é gerado pelo fio tem que ser oposto ao campo gerado pela espira. Beleza? Porque se eles tiverem o mesmo sentido, num vetor do mesmo sentido, a gente soma. Vetores em sentidos opostos, a gente subtrai. Então, não tem como somar dois valores positivos e dar zero. Agora, eu tenho como subtrair, pegar dois valores positivos, subtrair um do outro e dar zero. Né? Então, ó, esse campo aqui, ó, a corrente está para lá. Então, na parte de cima do fio, nessa parte de cima do fio, se o campo está para lá, o campo está saindo. Se está saindo, se eu completar a volta do lado de cá, o campo vai estar entrando. Então, o campo gerado pelo fio, aqui no centro da espira, é um campo entrando. E aqui eu tenho o sentido
anti-horário. Se eu tenho sentido anti-horário, no sentido anti-horário, aqui ó, sentido anti-horário, o campo interno é saindo. Então, eu tenho a espira gerando um campo saindo e o fio gerando um campo entrando. Então, tenho os campos em sentidos opostos. Se eu tenho campos em sentidos opostos, quer dizer que o campo pode ser nulo. Como que eu faço para saber qual é a relação entre as correntes para esse campo ser nulo? Eu basicamente tenho que falar o quê? Ó? O campo magnético gerado pelo fio tem que ser igual ao campo magnético gerado pela espira. O módulo dos dois campos tem que ser iguais. Porque se eu tenho um campo, por exemplo, de 5 Tesla entrando e um campo de 5 Tesla saindo, como eu tenho sentidos opostos, fica 5 menos 5 dá zero. Então os campos têm que ter o mesmo valor. Então essa aqui é a ideia. O campo do fio ele é calculado como μ0 vezes I dividido por 2 vezes π vezes R. O campo gerado pela espira é μ0 vezes I dividido por 2 vezes R. Beleza? E aí, o que acontece? A distância é o R para os dois. Então, esse R é o mesmo. Eu posso simplificar. O 2 aqui também eu posso simplificar. O μ0 é o mesmo para os dois. Sobrou para mim só o I do fio, que é o I maiúsculo dividido por π. E é igual a o I da espira, que é o I minúsculo. Beleza? E aí ele quer saber a relação de Izinho por Izão. Então, esse Izão tem que passar dividindo. Então, se ele passa dividindo, aqui em cima sobra 1. 1 dividido por π é igual a Izinho dividido por Izão. Então, essa que é a relação entre as duas correntes. A corrente Izinho tem que ser, a corrente Izão, ela vai ser π vezes maior do que o Izinho. Né? Então, essa corrente que ela tem que ser maior, o Izão vai ser maior do que o Izinho. Beleza? E aí eu tenho a relação entre os dois. Ó. Ah, professor, mas qual que é o valor da corrente? Aí não interessa. Se você colocar a corrente... se você colocar a corrente Izinho igual a 1 ampere, a corrente Izão vai ser 3 amperes. Se você colocar aqui igual a 2, essa aqui vai ser igual a 3,14, né? 2 vai ser 6,28. Então vai ser sempre se você coloca o Izinho igual a 1, o I vai ser π. Se você coloca igual a 2, aqui vai ser 2π. Se coloca 3, aqui vai ser 3π. E por aí vai. Essa é a relação. Então, independente, né, do raio da espira e tudo ali, se você fizer um sistema desse com um fio retilíneo e uma espira, basta você fazer essa relação. Né? Aqui ó, eu coloquei com a resposta igual o livro está querendo. Mas o que eu estou dizendo é isso aqui. Ó. Se eu mantiver isso aqui, ó, o Izão desse lado e passar o π multiplicando, fica π vezes I. Beleza? Então, se eu coloco o I igual a 1, fica 1 vezes π. Então, o Izão vai ser π. Se eu coloco 2, 2 vezes π. O Izão vale 2π. 3 aqui é 3π, aqui vale 3π, então. Então, é isso que eu estou falando. Se eu colocar essa corrente aqui igual a 1, a outra vai ser sempre π vezes maior. Então, 1 vezes π, 2 vezes π, 3 vezes π, 4 vezes π, esse Izão aqui vai ser sempre maior. Beleza? Aí você pegar um sistema desse, e um fio retilíneo e uma espira, e colocar eles tangenciando um ao outro aqui, se você quiser anular o campo no centro, basta você ter o quê? Essa corrente aqui nesse sentido, né, da esquerda para a direita, e essa aqui no sentido anti-horário. E aí fazer essa relação de corrente. Beleza? Esse era o exercício 11. Agora vamos ver aqui o exercício 12. Duas espiras concêntricas de raio R1 e R2 situados no mesmo plano, conforme mostra a figura, são percorridas por correntes elétricas de intensidade 1 e 2, respectivamente. Então, você tem duas espiras concêntricas. Né? Concêntricas por quê? Quer dizer que elas têm o mesmo centro. Né? Isso é muito importante porque se elas não tivessem o mesmo centro, você não ia estar falando do mesmo ponto em relação às duas, né? Porque a gente sabe calcular o campo magnético no centro da espira. Então, ele está me dizendo que esse centro aqui, ó, é o centro da espira de raio R1 e é o centro da espira de raio R2. E eu sei calcular o campo magnético no centro de uma espira, beleza? Então, se eu for calcular o campo magnético nesse centro aqui, beleza, a gente tem a equação para resolver. Sabendo que o vetor campo magnético resultante no centro é nulo, pode-se afirmar que, então ele está garantindo para mim que o campo aqui nesse centro é nulo. Para ele ser nulo, as correntes aqui têm que ter sentidos opostos. Porque se as duas tiverem o mesmo sentido, se as duas for sentido horário, por exemplo, né, o campo aqui das duas vai ser entrando. Se as duas for sentido anti-horário, o campo das duas aqui vai ser saindo. Né? Agora, se eu coloco uma com sentido horário e outra com sentido anti-horário, os campos vão ser opostos. E aí eu consigo anular. Então, tem que ter sentidos opostos a corrente, né? A corrente tem que ter sentidos opostos. E a relação entre elas é aquela mesma ideia. Ó. O campo 1
tem que ser igual o campo 2. Então, o campo 1 vai ser da espira menor, que é R1, e o campo 2 da espira maior, que é R2. Então, μ0 vezes I1 dividido por 2 vezes R1 é igual a μ0 vezes I2 dividido por 2 vezes R2. E aí o meio é o mesmo, o 2 é o mesmo, o que sobra para mim é isso aqui, ó. E ele quer saber, né, aí sempre as relações, ó, né, ele coloca aqui I1 sobre R1, I1 vezes R1, a gente já tem relação aqui então, ó. O I1 sobre R1 é igual a I2 sobre R2. Então essa é a relação entre a corrente e o raio de cada um. E aí, se você olhar ali a letra C, ele fala que I1 e I2 têm sentidos opostos, né? Se for olhar sentidos opostos, só tem a letra C e a letra D, só que a letra D coloca um produto entre I1 e R1. Mas, na verdade, se você fosse fazer produto, você teria assim, ó, se você multiplicar cruzado, o I1 vezes R2 é igual ao I2 vezes R1. Se tivesse colocado assim, né? Aí também poderia estar, você teria uma outra opção certa, mas ele colocou I1 vezes R1. Só que é I1 vezes R2, né? Então, o que aparece pra gente é essa relação, sentidos opostos, letra C, resposta dessa questão aí. E aí, por último, a questão 13, fala o seguinte, ó. Um solenoide de resistência elétrica R igual a 5 ohms, contendo 10 espiras por centímetro, é ligado a um gerador de força eletromotriz 12 volts e resistência interna 1 ohm. Então, ó, o exercício do 13, ele mistura magnetismo e circuito elétrico. Então, eu tenho uma resistência de 5 ohms, mais uma resistência interna, que ele chama ali de 1 ohm, né? Eu tenho uma força eletromotriz de 12 volts, que é a tensão da fonte, e eu tenho uma espira onde vou colocar um Nzinho aqui, ó, é de 10 espiras por centímetro. É a densidade de espiras, né? Beleza? Lembra que quando eu falei com vocês da equação lá do solenoide, eu coloquei para vocês assim, né? B é igual a μ0 vezes N sobre L vezes I, onde N é o número de voltas e L é o comprimento. Quando ele coloca assim, a gente chama isso de densidade de espiras, né? Quando ele já coloca para você quantas espiras você tem por um certo comprimento. E aí costuma aparecer a letrinha N, minúsculo, como densidade de espiras, beleza? E aí ele vai me dar o valor do μ0, né? 4π vezes 10 a menos 7, que é no vácuo. A permeabilidade magnética do meio. Aí ele quer que determine a intensidade da corrente elétrica que percorre o solenoide, a intensidade do campo magnético no interior do solenoide e representar o vetor. Então, primeiro, ó, a corrente. Eu tenho um circuito elétrico, ele é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho uma resistência que ele chamou aqui, uma resistência de 1 ohm, que é a resistência interna, uma resistência de 5 ohms, que é a resistência do solenoide, e uma fonte de 12 volts. Então, quando eu tenho essas duas resistências aqui, ó, elas estão em série. Basta somar, né? Então, essas duas resistências aqui vai ser uma resistência de 6 volts. O meu circuito equivalente, então, ele é um circuito onde eu tenho uma resistência de 6 volts e uma fonte de 6 ohms e uma fonte de 12 volts. A minha corrente, nesse caso aqui, então, é uma corrente de 12 dividido por 6, né? Lembrando lá do I é igual a U dividido por R. Beleza? Isso aqui vai dar 2 amperes. Essa é a corrente que circula no meu circuito. Com essa corrente, na letra B, eu consigo calcular o campo, né, gerado no interior do solenoide. O campo é essa equação. Então, o campo no interior do solenoide é o μ0, que é 4 vezes π vezes 10 a menos 7, vezes a densidade de espiras, ó, 10 espiras por centímetro. Só que eu tenho que passar para metros. Eu tenho 10 espiras a cada centímetro, e em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Então, eu tenho 100 vezes 10 espiras. Então, eu tenho 100 vezes 10 espiras, eu vou ter 1000 espiras por metro. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa do que 1000 espiras por metro. 10 espiras para 1 centímetro, eu tenho 100 centímetros em 1 metro, então 100 vezes 10 vai dar 1000. Beleza? Vezes a corrente, que é de 2 amperes. Então, eu tenho um campo magnético igual a 2 vezes 4, 8, vezes π, vezes 10 a menos 7, vezes isso aqui é 10 elevado a 3, né? 1000 é 10 elevado a 3. Produto, né, de potência de mesma base, eu vou repetir a base, que é 10, e vou somar os expoentes. Menos 7 mais 3, menos 4 Tesla. Então, 8π vezes 10 a menos 4 Tesla. Esse é o campo magnético gerado no interior do solenoide. E representar o vetor campo magnético B
no ponto P pertencente ao eixo de solenoide. Então o ponto P está lá dentro. Aí eu tenho o ponto P aqui. Então, ó, deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Agora sim, ó. Eu tenho aqui a minha resistência, a fonte. Então aqui é positivo e negativo. Minha corrente elétrica ela está nesse sentido. Então repara que aqui, ó, minha corrente ela sobe, dá a volta e desce aqui, ó. Aí ela sobe lá atrás e desce aqui na frente. Então, ó, se eu pegar e eu colocar meu dedo no sentido da corrente subindo aqui, ó, repara que minha mão está vindo para cá, ó, eu teria um campo daqui para cá. Ou eu posso colocar minha mão descendo, ó. Se eu colocar aqui o solenoide minha mão descendo, ó, o fio tá dando essa voltinha, né? Desce, sobe, desce, beleza? Então, ó, se eu colocar minha mão aqui descendo, ó, a minha mão ela vai fazer um giro nesse sentido para lá, ó, beleza? Então, se eu tenho esse ponto P aqui, eu tenho o ponto P, o meu campo magnético ele está nesse sentido dentro do solenoide, beleza? Ele está indo daqui para lá, ele está saindo aqui e está entrando aqui, é como se eu tivesse aqui um polo sul e aqui um polo norte, beleza? Então exercício, qual que era esse? 13? Exercício 13 era isso aí. Então beleza, qualquer dúvida manda mensagem aí galera, né? A gente já está hoje dia 23, o ano está praticamente acabando e nossas atividades também, né? Saiu hoje um decreto lá do estado autorizando a volta às aulas. Vamos ver se a gente semana que vem vai estar aí no Senai. Vai estar aí no Senai, vocês estão em casa, né? Vai estar lá no Senai ou se a gente vai fazer uma aula online ainda. Se for aula online, aí eu vou pegar mais uma parte do nosso conteúdo ali e vou passar para vocês, beleza? A gente vai ver mais um pedacinho dessa parte de eletromagnetismo. Então, beijo, tchau, tchau, saudades, até mais.